certo. O Senhor Jesus certa vez disse aos seus discípulos, em meio a uma tempestade, um mar revolto, o barco quase afundando os discípulos, e ele vem andando sobre as águas. Então os discípulos olham e dizem, é um fantasma e tal, e se assustam. Imagina 12 homens gritando, é um fantasma, né? Deve ter sido uma cena cômica, berrando. Mas aí Jesus disse assim para eles, sou eu, não tema. Sou eu, não temam. Então o Senhor Jesus, só o fato da gente estar aqui na presença dEle, porque onde 2 ou 3 estiverem, Ele está também. Meus irmãos, já é para acalmar nosso coração. A gente não temer em nome de Jesus. Sou eu, não temas, disse Jesus. Então não se assombre, a vida é assim, os problemas às vezes são enormes, né? São tantas dificuldades que a gente passa às vezes, e que às vezes a gente se assusta, né? Meu Deus, será que eu vou sucumbir agora? Será que chegou meu fim? Será que chegou minha hora? Será que vai acabar tudo desse jeito? Não é assim que a gente pensa às vezes, né? O problema é tão grande que a gente diz, eu acho que eu vou morrer hoje, dessa noite eu não passo. Não passo dessa semana. Mas o Senhor está no controle, gente, né? Não temas. Sou eu, disse Jesus. Sou eu. E o Senhor quer nos abençoar, irmãos. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês no Evangelho de João, no capítulo 15, a respeito da gente dar frutos para Deus, né? Nós estamos numa semana aqui, num mês na verdade, em que eu estou orando para que haja frutificação e fertilização na nossa vida. Semana passada eu falei de Eliseu, que Eliseu pôs um prato de sal na fonte de água e purificou as águas, e as águas então se tornaram boas, e a água boa fertilizou toda a terra que era estéril. As terras de Jericó não produziam nada, mas a partir da oração de Eliseu tudo passou a produzir. E hoje eu queria lhe mostrar, através do evangelista João, do apóstolo João, que, meus irmãos, Deus quer que a gente dê frutos, e ponto, né? Ele quer que a gente dê frutos, mas eu quero lhe mostrar também o que Ele diz que nós precisamos fazer para dar frutos, né? Algumas coisas que nós precisamos fazer para dar frutos em nome de Jesus. Então você lê comigo, por favor, João 15, versículo 1, é uma parábola conhecida de Jesus a respeito da videira e os ramos, né? A videira e os ramos. Olha o verso 1, muito conhecido, eu até queria que você fosse acompanhando comigo e lendo, né? Se você quiser ler em voz alta, não há problema. Diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Tem uma tradução que diz o viticultor, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, e lançam-no no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E o versículo 8 ele diz assim, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Amém, meus irmãos? Digam graças a Deus. Você pode sentar então, que Deus nos ilumine, né? Nessa noite. Olha, gente, que coisa interessante a palavra de Deus, né? E como como o Senhor Deus, Ele quer que a gente dê frutos na vida, pessoal. Sempre Deus não tem prazer, nem se alegra na derrota de nenhuma pessoa. Deus, o maior prazer, a maior alegria dele é que cada pessoa possa dar frutos na vida. Que cada um de nós possa ter
as áreas da nossa vida frutíferas em nome de Jesus. Você sabe, eu acho que os irmãos têm uma noção disso, né? Que basicamente na nossa vida são 5 áreas que Satanás procura trabalhar para derrotar a gente. O livro de Jó diz isso no capítulo 1 e o livro de 1 Samuel. O que diz lá nesses 2 livros? Diz que Satanás ataca, basicamente, ele atacou na vida de Jó o casamento, a família do Jó, a saúde do Jó, atacou, meus irmãos, a fazenda, os bens materiais do Jó e os relacionamentos, os amigos do Jó, que chegaram lá na casa do Jó não para ajudar ele, mas disseram assim: Jó, tu deve estar passando por essa situação porque tu pecou contra Deus. Pensa o cara ir na tua casa, em vez de te ajudar, vai apontar o dedo para ti. Bom, não precisamos de pessoas que nos apontem o dedo, né? Afinal de contas, nós já temos tantos problemas, a gente precisa de pessoas que nos ajudem. Então, estas 5 áreas da vida sempre são as áreas que o diabo ataca. Ele atacou na vida de Jó, destruiu a fazenda, a mulher dele disse: eu vou me embora, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele ficou doente a ponto de se raspar com um caco de telha. O Jó perdeu os filhos e a fazenda também, e os amigos dele. Tinha 4 amigos que eram amigos assim, não era amigo de verdade. Continua sendo assim. Na vida de Davi, em 1 Samuel, a Bíblia diz que o diabo também atacou todas essas áreas na vida dele, as mesmas áreas. Então, nestas áreas da vida, Deus quer que a gente seja frutífero em nome de Jesus. Deus quer que eu tenha, meus irmãos, algum bem material. Não necessariamente que eu seja rico, mas alguma coisa para viver dignamente Deus quer que eu tenha. Saúde, Deus quer que a gente tenha saúde. Um casamento abençoado, Deus quer que a gente tenha um casamento abençoado, né? Deus não quer que a gente case hoje, amanhã rache. Não é esse o propósito de Deus, não é. A gente é que faz más escolhas na vida, às vezes, né? E amigos, nós precisamos de amigos, gente. Ninguém pode viver sozinho, mas às vezes nós escolhemos maus amigos que só nos botam em maus lençóis, né? Mas essa é a ideia de Deus, que a gente frutifique em todas essas áreas da vida, em nome de Jesus. E aqui ele diz que às vezes, meus irmãos, a nossa vida, ela não dá frutos. Você veja que ele descreve aqui, basicamente, 4 tipos de pessoas, ó. No versículo 2, ó, João 15, versículo 2, ele diz assim: ó, todo ramo que estando em mim não der fruto. Então ele está dizendo que tem pessoas que não dão fruto. Tem pessoas que não dão fruto. Ele diz também, mesmo estando em Jesus, mesmo estando ligado à videira que é Jesus. Depois ele diz assim: não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa. Então tem alguns que dão fruto. No versículo 2 ainda, limpa para que produza mais fruto ainda. Então olha, tem pessoas que não dão frutos, tem pessoas que dão frutos, e tem gente que dá mais fruto. E lá no versículo 5 ele diz assim, ó: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá o que, gente? Muito fruto. Então vamos anotar, ó, tem gente que não dá fruto, tem uns que dão frutos, tem uns que dão mais frutos e tem gente que dá muito fruto. Você diga: eu quero ser esse, em nome de Jesus. Amém? Quero ser esse que dá muito fruto para Deus, em nome de Jesus. Essa pessoa frutífera, que agrada a Deus, gente. Nós vimos no versículo 8 aí, o que ele diz? Que aquele que, no versículo 8, ó, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Deus é glorificado com a nossa vida, gente, quando a gente dá frutos em nome de Jesus. Deus não é glorificado quando a gente vive uma vida miserável, quando a gente vive uma vida mesquinha, quando a gente vive uma vida doente. Você acha que Deus é glorificado nisso? A gente visita às vezes ali em Bento Gonçalves, amanhã eu vou estar lá, eu vou visitar ele, do lado da igreja. Um senhor que é totalmente entrevado em cima da cama. Ele só mexe os olhos assim, ele não, totalmente vegetativo. Alguém daqui já foi lá? O pastor Ide já foi.
Mas um dia ele disse, né? Ele disse, eu acho que Deus quer que eu viva assim, talvez seja uma provação. Ora, Deus não quer que ele viva assim, com certeza. Deus não é glorificado na nossa miséria, na nossa humilhação, na nossa vergonha. Deus não tem prazer nessas coisas, gente. Deus tem prazer em que a gente dê muito fruto em nome de Jesus. É isso que está escrito aqui, sim ou não? Está escrito na sua Bíblia? Nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês deem muito fruto em nome de Jesus. Então toda pessoa que passa pela vida infrutífera, toda pessoa que simplesmente não produz nada, é uma pessoa, né, que está ali por estar, é um zero à esquerda, como diz o mundo aí, Deus não tem glória nisso. Deus não é honrado nisso. Ao contrário, o Senhor quer que a gente produza frutos em nome de Jesus. Nessas áreas que eu falei no início aqui da minha fala, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Uns não dão fruto, tem gente que passa a vida e não produz nada, é um inútil, né? Ocupando inutilmente a terra. O próprio Jesus contou uma parábola sobre isso, né? Olha, se essa figueira não dá fruto, 3 anos, aduba, esterca, e se não der fruto ainda esse ano, corta. A gente sempre usava isso, ainda usa, a maioria dos pastores. Você sabe que às vezes você abre uma igreja, muitas igrejas abri, e algumas não produziam frutos. Então qual era vamos dizer assim, o procedimento? A gente pensava, vamos esperar 3 anos. Não deu fruto, vamos fazer algum movimento, estercar, adubar. Se não der ainda esse ano, então vamos ter que fechar. Corta porque não tem jeito. Sabe? É um princípio bíblico, né? Então tem coisas na vida que não dão frutos. Outras, diz ele aqui, dá fruto no versículo 2. Depois ele diz no verso 2 ainda, que algumas dão mais fruto ainda, em nome de Jesus. Depois que ela é limpa, né? E ele diz no verso 5 que algumas dão muito fruto, em nome de Jesus. E nós queremos ser essas pessoas aí. Eu quero ser, espero que cada um de nós queira ser essas pessoas. Que a gente produza muito fruto para Deus, para a glória de Deus, porque Deus é glorificado na nossa vida quando a gente dá muito fruto em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Diga para o seu vizinho assim, você tem que ser uma árvore frutífera, meu irmão. Uma árvore frutífera em nome de Jesus, né? Dá frutos para Deus. Agora, diz também, meus irmãos aí, que esse dar frutos, ele exige algumas coisas da nossa parte. No versículo 2, por exemplo, no versículo 1 diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, é o dono da vinha. E ele diz no verso 2 que todo ramo que estando nele, em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, ele diz aqui que toda pessoa que está produzindo frutos, Deus, ele coopera, ele trabalha para que aquela pessoa seja ainda mais frutífera em nome de Jesus. Esse limpar de Deus aqui, é Deus, ele quando vê alguém produzindo fruto, ele diz, olha, tem que dar mais, esse cara pode dar mais, essa pessoa pode dar mais. E o Senhor trabalha, sabe, irmãos, a volta, movimenta as coisas para que a gente possa ainda produzir mais em nome de Jesus. E ele diz aqui, no versículo 4, né? Ele diz assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, ele diz. Então ele está dizendo aqui que uma das condições para a gente dar fruto é permanecer em Jesus, pessoal. É permanecer em mim, ligado com Jesus. Você sabe que há muitas pessoas que elas acham que elas não precisam, por exemplo, ir para a igreja para ser uma bênção. Tudo bem, você pode assistir em casa, pode ser um desigrejado, né? Mas a verdade, meus irmãos, é que nós precisamos estar ligados com Jesus. E o melhor lugar para a gente encontrar Jesus sempre é no templo, sempre é na presença dele. Sempre onde os irmãos estão reunidos, onde a gente invoca ele, né?
num ato comum, onde há um ambiente de fé, ali a presença de Jesus certamente vai ser maior. Cada pessoa que quer dar fruto na vida, ela precisa entender isso, que ela tem que permanecer no Senhor Jesus. Não tem como dar fruto desligado dele. Eu acho que os irmãos entendem bem isso. Uma vez eu fiz uma ilustração dessa. É como eu pegar ali na rua agora, daquela árvore enorme ali na frente, pegar um galho dela e trazer aqui para o púlpito. Esse galho vai ficar verde aqui por um bom tempo, talvez até amanhã, talvez até domingo. Mas logo em seguida ele vai começar a secar, e a murchar, e a minguar. Sim ou não, gente? Porque ele está desconectado daquela árvore lá. Assim somos nós. Se nós nos desconectamos de Jesus, não tem como a gente dar fruto bom. Nós vamos produzir poucos frutos para Deus. Jesus disse aqui: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E ele diz que quem faz isso, né, se a gente permanece nele, a gente vai dar fruto em nome de Jesus. Amém? Vai dar fruto, pessoal. Esse é o problema, às vezes, de algumas pessoas. O Salmo 92, por exemplo, ele diz assim, ó, você leia comigo, Salmo 92, versículo 12, o salmista, ele diz que a gente, para dar fruto, a gente tem que estar plantado na casa do Senhor. Ele diz assim, ó, Salmo 92, versículo 12, o justo, olha aí, ó, o justo florescerá, 92, 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Aleluia! Então ele está dizendo aqui que assim como a palmeira, meus irmãos, e o cedro crescem e florescem no Líbano, porque a terra do Líbano é própria para o cedro e para a palmeira, ele está dizendo também que nós, os justos, os crentes em Jesus, nós só vamos florescer se estivermos plantados na casa de Deus. Se a gente não estiver plantado na casa de Deus, não vai dar fruto à nossa vida. Você pode se plantar em qualquer lugar. Sabe que a gente, na vida de pastor, a gente vai ver muito disso. Às vezes uma pessoa, quando ela está quase dando fruto na igreja, ela resolve se transportar, se teletransportar, diz, eu vou para outro lugar, eu vou congregar em casa, eu vou dar um tempo para Jesus. E aí a pessoa deixa de dar fruto, porque assim como a palmeira e o cedro só produz e floresce na terra do Líbano, que é própria, meus irmãos, nós só vamos conseguir dar frutos verdadeiros se estivermos ligados com Jesus. Fora dessa árvore aí, a gente pode se conectar noutra árvore, mas não vai produzir frutos. Eu já vi muito isso na vida, talvez os irmãos já viram também. É aquele irmão, aquela irmã, que quando a gente vê que ele está amadurecendo, está florescendo, a gente pensa, vai dar fruto. Daqui a pouco ele se desenterra, ele se arranca da casa de Deus e se planta em outro lugar. Se planta em outro lugar. Da onde eu estava vendo um irmão lá de Pelotas, né? Que eu nem sei se eu não participei do batismo dele, do marido da irmã lá, aquela que estava mostrando. Mas aí ontem eu estava vendo que ele saiu da casa de Deus e está num outro mundo religioso bem diferente. E aí a gente entende por que não dá fruto. A gente entende por que os filhos pegam um caminho de droga, pegam um caminho de perversão. Por que os primos pegam um caminho de homossexualismo. Porque quando a pessoa estava para dar fruto, ela se arranca, sabe? Se desplanta da casa de Deus. Você quer dar fruto? Você tem que se plantar e ficar plantado na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus, diz o verso 13, em nome de Jesus. Permaneça em Jesus, meu irmão. Sabe, não vamos dar fruto do dia para a noite, não é verdade? A gente não dá fruto do dia para a noite, demora às vezes para dar frutos. Tem coisas que demoram um monte, pessoal, demora muito, sabe? Às vezes a igreja, nós como pessoas. Outro dia eu falei com uma moça aqui, aqui na esquina é a estética dela, aqui nesse prédio do lado do hotel aqui. Ela é advogada, ela já até cuidou de uma causa para mim há muitos anos atrás.
Eu fui falar com ela, agora é esteticista. Eu disse, ué, mudou? Disse, pastor, não deu fruto lá. O negócio de estética está dando mais dinheiro. Eu digo, mas você era uma boa advogada, né? Talentosa, mas sabe quando a pessoa não permanece no negócio, ela acha que... Porque tem uma coisa, gente, a gente pode, você tem que ver se você quer ganhar dinheiro ou quer ser feliz no que faz, porque o dinheiro não é tudo também. É importante a gente ser feliz, se realizar na profissão que tem, né? Tem vocação para uma coisa, para outra, ganha menos, mas pelo menos se realiza ali. Às vezes outras pessoas preferem, não, eu prefiro dinheiro do que ser realizado no meu trabalho. É escolha de cada um, né? Mas nós precisamos nos plantar, ficar plantado e perseverar. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, meus irmãos, pedireis o que quiser, e vos será feito, ele diz. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, no verso 4, diz que nós vamos produzir muito fruto em nome de Jesus. A gente tem que permanecer, pessoal. Diga isso para o vizinho, permaneça em Jesus. Não fuja, irmão, não fuja, sabe? Vocês já me ouviram dizer aqui, né? O Evangelho é muitas coisas, ele é muitas coisas, mas uma das coisas que o Evangelho exige é perseverança. A gente tem que perseverar. Tem dias bons, tem dias maus, né? Hoje fez um dia lindo, maravilhoso, mas teve uns dias chuvosos, tem uns dias frios, tem dia que a gente não está legal, tem dia que a gente está, meu irmão, né? Como dizia uma pessoa, está amuado. Eu digo que o cara não está numa boa, tem dia que parece que o inferno se levanta. A gente tem que permanecer em Jesus, pessoal, nos dias bons e nos dias maus. Tem dias que a gente passa vergonha, é humilhado, é envergonhado. Eu estava lendo sobre Jesus, a Bíblia diz que ele foi a vergonha da cruz, gente. Jesus foi uma vergonha, morrer na cruz era uma vergonha, era vergonhoso morrer na cruz, e a Bíblia diz que ele suportou a vergonha por nossa causa. Aleluia! Jesus suportou a vergonha por nossa causa. Tem dias que a gente até é envergonhado, né? Passa um momento ali, meus irmãos, de constrangimento, mas temos que permanecer no Senhor, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. A segunda coisa que ele diz aí, que a gente precisa fazer para dar frutos, é suportar a poda, a limpa. Diz a Bíblia que aqui no verso 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele faz o que, gente? Corta. Tem uma palavra aí que diz poda. O que é a poda? Os irmãos sabem, né? Agora há pouco podaram as parreiras aí, já faz um tempo, para dar fruto. Se não tivesse podado, não daria fruto agora em dezembro, janeiro, por aí. Tem coisas que a gente precisa podar, meus irmãos, para produzir mais frutos. Você sabe que tem coisas que, galho seco, né? Galho que cresce para baixo, que toca no chão, ele acaba tirando a força do outro que está vindo com mais vigor. Então todos nós temos que nos submeter a essa poda de Deus, sabe? Em nome de Jesus. É verdade que ninguém gosta de ser cortado, de ser podado. Quem é que gosta de limpeza, né? De deixar Deus te pegar e dizer, isso aqui não presta, isso aqui eu vou passar a tesoura, isso aqui tira. Amém, gente? A Bíblia diz que ele precisa podar para a gente dar frutos. E essa poda de Deus, nem todo mundo quer se submeter. Porque Deus vai cortar às vezes o que a gente gosta. Ele vai cortar às vezes o que a gente tem até prazer, a carne gosta. Mas Deus está vendo que aquilo não produz frutos na nossa vida. Que aquilo está impedindo a gente de crescer. Por isso a gente precisa se submeter à poda do agricultor, que é Jesus. Ele diz, o meu pai, ele diz no verso 1, né? Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. O agricultor passa lá na vinha dele e diz, olha, esse aqui galho tem que cortar, esse aqui tem que cortar, senão o cacho vai dar pequeno, vai dar minguado, e vai podando, vai passando a tesoura.
Alguém já fez poda aí, irmãos? Eu não tenho prática nisso aí, não sei. O irmão sabe, a irmã Lorena. Vai passando a tesoura, porque ele sabe, esse galho não presta, esse aqui vai atrapalhar o crescimento. Só que nós não queremos, às vezes, nos submeter à poda de Deus, né, pessoal? Jesus vai falando com a gente no culto, na palavra, e a gente percebe, ó, isso aqui eu tenho que cortar da minha vida, esses hábitos, esses costumes, esse linguajar, essas atitudes, esse comportamento, essa minha maneira de falar. Deus vai falando com a gente, corta isso, corta aquilo, para com isso, traz isso, faz. Deus fala com a gente, amém? Ele nos instrui, só que nem sempre a gente quer deixar Ele nos podar, e é por isso que muitas pessoas não produzem frutos, elas não se submetem à poda de Deus, elas não deixam Deus cortar nada. Não, Senhor, esse galho aí deixa, que esse galho aí é um galho meu aí, tem uns macacos que vão pular nesse galho aí, o Senhor deixa esse galho aí, que esse galho aí é para os macaquinhos pular, não corta não, e a gente acaba não dando frutos. Esta é a segunda coisa, submeta-se à poda de Deus em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Diga para ele, a pessoa tem até que orar, dizer, Senhor, corta isso aqui que não serve, né? Corta na minha vida. O Senhor Jesus, ele foi tão radical nisso, gente. Tem um texto da Bíblia que Jesus disse assim, ó, se o teu olho te faz tropeçar, o que Jesus disse? O que ele mandou fazer com o olho? Arranca. Tá doido, pastor? Se a tua mão te faz tropeçar, ele disse, corta. Jesus não está sugerindo a automutilação, mas Ele está sugerindo que a gente domine aquele olho, que a gente controle aquela mão, para ela não nos fazer tropeçar mais em nome de Jesus. É isso que Ele está dizendo, né? Ele não está sugerindo que a gente pratique a automutilação. Eu lembrei até de uma história uma vez que tinha um menino na escolinha da igreja, aí minha esposa ri porque ela lembra das histórias junto comigo. E nós botamos menina da aula na escolinha, não fui eu, coloquei uma outra pessoa, outro pastor botou, e o menino foi contar essa história para as crianças na escolinha, ver se pode. Começou a ler essa parte da Bíblia, se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Para as crianças na escolinha, se a tua mão te faz tropeçar, corta. Quando viram aquilo, disseram, rapaz, sai daí que tu está ensinando as crianças coisa errada. Né? Então o menino despreparado, imagina dizer isso na escolinha da igreja, não pode. Né? Mas o menino despreparado foi lá quebrar um galho na escolinha e acabou ensinando coisa para as crianças que não devia, porque é autossugestiva a coisa, né? Então a palavra de Deus nos diz isso, queremos dar frutos, deixa Deus, meus irmãos, podar, deixa Deus limpar o que precisa ser limpo em nome de Jesus. Diz aí no versículo 2, né? E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E tudo que der fruto, tudo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Essa é uma terceira coisa. Primeiro, permanece em Cristo, ligado. A segunda, se submeta à poda de Deus. A terceira coisa, deixa Deus limpar você, meu irmão. Sabe que tem coisas que a gente precisa limpar em nome de Jesus. Principalmente o nosso coração, sabe, um coração sujo, um coração cheio de ressentimentos, ele não consegue produzir muita coisa. Um coração odioso, invejoso, ele tem dificuldades de produzir qualquer coisa na vida. Então, quando a gente tem que pensar isso, se eu quero dar mais frutos ainda, eu preciso deixar Deus me limpar por completo em nome de Jesus. Sabe, irmãos, todos nós precisamos, em um certo momento, pedir para Deus limpar a nossa vida, limpar o nosso coração. O pastor Jorge Linhares, ele tem uma expressão que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte, que a gente, para se sujar, não precisa fazer nada, basta eu ficar parado aqui, que no outro dia tem poeira aqui. Sim ou não? Não precisa aquele teclado sair dali, se ele ficar ali até amanhã vai ter pó ali. A mesma coisa é a gente. Às vezes não precisa a gente fazer nada, meu irmão, é uma palavra que chega, alguém que telefona, um assunto que surge, e você suja o coração, se entristece,
se magoa, se frustra, se decepciona, e acaba que a gente não consegue produzir frutos direito para Deus. A Bíblia diz que aquele que dá algum fruto, o Senhor limpa. Então, se Deus está falando limpa o coração, é porque você é uma pessoa que dá fruto, né? Ele quer que você dê mais ainda em nome de Jesus. Ele quer que você seja uma pessoa ainda mais frutífera em todas as coisas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, 3 recomendações de Jesus, né? Para que a gente dê fruto. Ele diz: permanece em mim, submeta-se à poda, ao corte e limpa, né? Deixa Deus limpar você em nome de Jesus. Essas são as 3 condições básicas aqui do Senhor Jesus. Aí ele diz que se a gente se submeter à poda, à limpa e permanecer nele, no versículo 7 ele diz, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser. Olha só, diga agora a Deus, né? Pedireis o que quiser e vos será feito. Olha, praticamente não tem restrição aqui, a não ser a fé. A única coisa que ele diz é tudo o que você quiser. Evidentemente que aqui depende da nossa fé, né? Porque às vezes a gente pede coisas, mas não tem fé, a pessoa só fala, mas não é carregado de fé, é só palavra vazia, né? Mas tudo o que quiser, se a pessoa pedir com fé, será feito em nome de Jesus. Será feito, diz ele aqui. Olha que condição que Deus nos dá. E ele diz então, no verso 8, né? Que nisto é glorificado meu Pai. Aleluia. Diga glória a Deus, irmãos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Que deis muito fruto, gente. É evidente que essa palavra ele estava falando aos discípulos, né? Ele disse assim: sereis meus discípulos. Mas essa palavra não se aplica só aos discípulos, se aplica a todo aquele que se aproxima de Deus, todo aquele que crê no Senhor Jesus, toda aquela pessoa que diz: puxa, a minha vida é tão infrutífera, é tão parada, é tão, não sei, sabe? Eu converso com muitas pessoas, irmãos, não só na igreja, não só irmãos. Ontem eu fui em Porto Alegre, ver algumas coisas lá, buscar alguns materiais. Eu conversei com um monte de amigos, acho que eu tenho mais amigos lá do que aqui até, tanta gente que me conhece lá, e a gente conversou com muitas pessoas, e a gente vê, meus irmãos, como as pessoas às vezes passam pela vida, e se queixam depois para a gente, dizendo: puxa, eu não estou dando certo, não está indo, tentei assim, não deu, fiz isso, não deu, e a gente, sabe, a gente percebe que faltou ali para aquela pessoa alguma dessas características aqui. Em algum momento faltou para ela deixar Jesus limpar o coração dela, sabe? Em algum momento faltou para ela deixar Jesus cortar algumas coisas para que ela produzisse mais em nome de Jesus. Em algum momento faltou para aquela pessoa perseverar na palavra de Deus, perseverar no culto, nos dias maus, na igreja. Faltou para ela aquele momento ali, sabe? E ela acabou não conseguindo dar o fruto que Deus queria. Mas, na verdade, esse não é o propósito de Deus, porque o propósito dele é esse, né? Que a gente dê muito fruto, porque nisto é glorificado o meu Pai. Deus é glorificado com a nossa vida, gente. Eu sempre digo aqui, as pessoas não leem isso aqui, elas não lêem Bíblia aí fora, elas leem a nossa vida. Elas leem a nossa vida, né? Nosso bom testemunho, nosso fruto, nosso falar, nosso linguajar, nossas atitudes, é isso que elas olham. Ninguém lê Bíblia aí fora, né? Ninguém sabe de nada. Eles gostam de ver as nossas atitudes em nome de Jesus. Aí sim, fica demonstrado, né? O fruto. Sabe quando as pessoas provam a gente, meu irmão? Te provam, né? Como se fosse comer o fruto. Elas provam a gente e dizem: ó, esse aqui é um fruto bom. Esse aqui não é um fruto tão bom. Deus quer isso de nós. Aleluia, meus irmãos. Vamos pedir para Jesus hoje: Senhor, eu quero dar muito fruto, Senhor. Eu sempre peço isso para Deus, irmãos, que eu possa dar muito fruto para Ele, em nome de Jesus. Me esforço para isso toda a vida, né? A gente dê muitos frutos para Jesus, em todas as áreas da vida. Possamos produzir gente saudável também, gente sadia, né? Eu sempre tive uma preocupação
é de nunca produzir gente doente, sabe? Porque às vezes você gera gente doente. Eu sempre me preocupei em gerar pessoas sadias, saudáveis, em nome de Jesus, né? Irmãos saudáveis, igreja saudável, família saudável, amigos saudáveis. Nós temos que ter essa preocupação em nome de Jesus. Não é qualquer fruto, né? Porque às vezes a gente chega, até ali no sítio, ali na igreja, vocês já viram lá que tem uns quantos pés de laranjeira? Já foi lá alguns irmãos, né? Você viu que tem um que está carregado ainda? É porque a laranja dele é azeda. Não é tão doce quanto a outra. Por isso que ninguém comeu toda ela ainda. Deu fruto, deu ou não deu? Mas é um fruto meio sem vergonha. Tem que fazer doce. Por que está carregado aquele pé de laranja, gente? Cada vez que eu vou lá, eu fico olhando para ele. Tu deu uma laranja azeda, por isso que ninguém te comeu ainda. Né? Se te tivesse dado uma laranja boa, que nem aquele que tem embaixo ali do lado da casa, aquele está vazio. Por que o de cima está cheio? Vai provar a laranja, ver se é boa. Não é tão boa assim. Né? E está lá, carregadinho, nessa altura do ano. Então, às vezes, até dá fruto, né? Mas é um fruto meio ruim. E Deus também não é glorificado nisso. Amém, minha gente? Digam graças a Deus. Foi isso que Deus pôs no meu coração para falar para vocês hoje. Eu fiz até um pedido ali de oração para você escrever no mês de outubro. Nós estamos numa campanha aqui para que Deus frutifique e fertilize a nossa vida. Semana passada eu falei do profeta Eliseu, que ele jogou o sal nas águas de Jericó, e as águas eram amargas, se tornaram boas, e a terra de Jericó, que era estéril, passou a ser fértil. Então esse mês de outubro, todas as quartas, eu estou orando para que haja frutificação, fertilização na sua vida, em nome de Jesus, amém? Ali no escritório tem uns bloquinhos brancos ali que dá para escrever. Quem já escreveu o seu pedido, amém, é só para você lembrar e não esquecer. Quem não escreveu e quer fazer esse propósito com Deus aí no mês de outubro, a minha oração nesse mês e o meu jejum, né? Nessas quartas-feiras a gente sempre faz uma consagração aqui na igreja, pelo menos na parte da manhã até as 2, 3 da tarde, a gente faz um jejum, eu faço. O meu propósito é para que Deus frutifique a sua vida em nome de Jesus. Para que nesse mês de outubro, irmãos, aquelas áreas da vida que não estão férteis, não estão produzindo, que elas passem a produzir em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós aprendemos um pouco mais, que para dar frutos, a gente precisa observar o que Jesus fala ali. Quem não escreveu e quer escrever, você tem um panfletinho em branco aí. Esse panfletinho é para você ficar contigo, para você lembrar, né? Na quarta-feira eu vou fazer a minha campanha de oração. Eu vou clamar a Deus para a minha vida frutificar. Eu vou pedir a Deus que abençoe tal coisa, tal área da minha vida. Tem que dar frutos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Então tá. Vamos orar então? Dá um aplauso para Jesus aí. Vamos orar. Vamos ficar de pé, minha gente? Depois que nós orarmos, a gente vai participar da ceia. Aquelas pessoas que não puderam participar da ceia domingo, vão poder participar hoje em nome de Jesus. Amém? Pensa em Deus aí, meus irmãos. Pensa na palavra de Deus. Pensa no pedido de oração que vocês fizeram.